Pai, bom dia. Oi, filho. Bom dia, meu filho. Bom dia. Oi. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Feliz Dia dos Pais, né? Obrigado, filho, para você também. Você também. Você também é Obrigado. pai. Pai duas vezes. É um belo dia. Belo É um dia. dia bem gostoso. Parabéns. Super. Parabéns para você também, filho. Obrigado. É um bom momento para a gente ter uma reunião. Um ótimo dia para a gente conversar um pouco. Legal. Eu queria começar agradecendo a Cura, a Camila, a Marguerita, toda a equipe da Cura, pelo convite de participar dessa live hoje, né, num dia tão especial como o Dia dos Pais, e para contar um pouco da história da galeria, né, a história da nossa vida, né, são tantos anos de trabalho, assim, e juntos, que eu acho que assim tem muita história para contar. Em uma hora não dá tempo de contar toda a história, mas acho que um pouquinho nós podemos relembrar e contar como foi a trajetória, né, da história da galeria, desde o início, né, nos anos 70. Então, acho que, pai, se você puder começar contando um pouco como foi o começo da trajetória da Dan Galeria, como é que era o mercado Com prazer. naquela época, como é que, né, assim, os artistas também, qual era a relação com os artistas naquele período, né? Vamos lá. Ok. Eu também queria reiterar o que você falou. É um privilégio estar junto com a Cura, com a Camila, com a equipe dela, que tem feito um trabalho extremamente bonito, consistente, muito oportuno em termos de época e com muita qualidade, o que dá uma satisfação de ver que a nova geração está fazendo coisas muito boas. Bom, a história da galeria é razoavelmente longa. A galeria começou em 72. A história, curiosamente, vem do seguinte: a galeria, eu antes de abrir a galeria, era sócio de uma editora de arte, de livros que tinha no portfólio muitos livros de arte, muitas biografias de grandes artistas, obras de arte também. E, por conta disso, acabei entrando em contato com alguns artistas que me conheceram, ficaram amigos, e depois de algum tempo de convívio, eles insistiram comigo por que eu não abria uma galeria em vez de, ou também, além da sociedade, na editora. E um deles, um italiano muito simpático, muito napolitano, muito bem falante, ficou uns 2 anos me cutucando para eu abrir a galeria, e eu resolvi abrir. Abri primeiro com muito cuidado, com um pequeno escritório, fazendo alguns ensaios, e eu gostei muito, e a ponto de, num dado momento, dizer, bom, eu acho que eu vou realmente ficar com a galeria. Chamei meus sócios da editora para um almoço, convidei-os para almoçar, depois do almoço dei a notícia e eles ficaram muito bravos, mas entenderam, e nós continuamos amigos o resto da vida, mas e depois eles disseram que eu tinha feito muito bem em abrir a galeria. Eu também achei que foi uma decisão muito, muito boa. Mas os primeiros anos, então, foi uma época foi em 72, uma época ainda difícil, toda a atividade cultural naquela época estava um pouco mais lenta, os museus estavam sem verbas, como atualmente também está ocorrendo, as galerias desempenhavam um papel muito importante do ponto de vista cultural, porque as exposições eram basicamente feitas nas galerias. Havia várias galerias na época, então algumas já nem existem mais, a Cosme Velho, a Bonfiglioli, a Documenta. Quer dizer, quando a gente olha para trás e vê a história de quantas galerias nesses últimos 50 anos tiveram o seu percurso interrompido, a gente vê que a gente realmente está na estrada há muito tempo, com um trabalho bastante longo. 48 anos agora, né, pai? Vai 48 anos. 48 anos. Então, acho que aos 50 a gente vai ter que fazer uma festinha. Eu acho que sim. Tá chegando. Vamos ver. A data. A primeira galeria, o primeiro endereço nosso foi na Padre João Manuel. Eu recebi um dia uma visita de uma senhora, ela era quase na esquina da Barão de Capanema, e uma senhora muito interessante que entrou na galeria e disse, olha,
depois eu soube que era uma colecionadora muito importante. Não precisa falar nomes, mas ela disse, eu estou muito feliz de você estar aqui e isso ser uma galeria de arte, porque quando eu casei com o meu marido, que é um médico muito importante, já faleceu, um médico muito importante na época, o nosso primeiro endereço foi aqui onde você tem sua galeria. E ela era uma grande colecionadora já naquela altura. Então nós estamos destinados a ter uma ligação histórica com colecionadores desde o começo, quase que involuntariamente. Bom, há muitas histórias, como você falou, meu filho, há realmente muitas histórias. Mas antes de abrir, eu queria contar uma história de um artista por causa da continuidade e da permanência. Antes de abrir, eu tinha visitado alguns artistas, conversado com alguns, e havia um artista que eu queria muito que trabalhasse conosco. E eu disse, olha, eu vou abrir uma galeria e eu vou te convidar para você vir trabalhar conosco. Esse artista trabalhava naquela época com o Bardi, que tinha uma galeria na Rua Estados Unidos, o Mirante das Artes. Mirante das Artes. Mirante das Artes. E e era diretor do MASP. E eu estava na calçada arrumando a placa do nome da galeria quando o artista virou da Estados Unidos, onde era o Mirante, e entrou na Padre João Anel, onde nós estamos a uma quadra. Eu vi e disse, pronto, fulano, você passou aqui na hora exata e como eu te prometi, você vai ser artista da galeria. A galeria está sendo aberta agora e você é o primeiro artista a chegar aqui. Esse artista está conosco até hoje, é o Macaparana. Está conosco há 48 anos e teve um percurso extraordinário com a gente, evoluiu fantasticamente para um nível internacional. Hoje ele está em galerias de renome internacional na França, na Espanha, tem uma carreira belíssima e é uma âncora e uma prova de que artistas e galeristas podem fazer um percurso juntos por muito longo tempo. Mas eu estou falando muito, meu filho, acho que agora é a sua vez de falar um pouquinho. Não, acho que é muito bom ouvir. Assim, acho que as pessoas que estão participando da live, que eu gostaria de agradecer também quem estiver aqui ouvindo, nesse domingo, né, ao meio-dia, no Dia dos Pais, ouvindo um pouco da história da galeria. Mas como é que foi assim nesse período para formar coleções, informar e ajudar os colecionadores a formarem as coleções e organizar as exposições no início, porque o mercado era muito menor. Assim, o mercado era muito diferente, o mercado realmente era diferente. É uma coisa interessante, nesse aspecto é uma coisa bem interessante. E acho que talvez até para o público seja uma coisa curiosa de ouvir o fato de que quando abrimos a galeria, eu entrei no mercado, havia o grande foco ainda era a arte acadêmica. Havia um grupo que ainda subsiste hoje como sociedade, que era a Sociarte, que congregava um grande número de colecionadores de arte acadêmica brasileira, e nós éramos meio que invasores. O modernismo e algumas coisas contemporâneas, pouco tempo depois, outras galerias já começaram coisas um pouco mais contemporâneas que as nossas, era uma coisa que o pessoal, os acadêmicos, olhavam com meio torto. O que é isso? Quer dizer, quando a gente hoje olha a vanguarda e os contemporâneos de hoje, e eu penso na atitude dos nossos antigos colecionadores de arte acadêmica, eu percebo que a mesma atitude está acontecendo. Primeiro há uma grande resistência, depois a arte contemporânea rompe as barreiras, abre a porteira e toma conta, como nós, com os modernistas, fizemos durante os anos 80, 90, por aí, 70, final de 70 todo, e anos 80. Então, esse processo, nós estamos assistindo pela segunda vez um processo de grande mudança de enfoque, de gosto, de caminho, de linguagem, de estética, de tudo. Mas nós, naquela altura, estamos formando os colecionadores de modernistas. O modernismo à la Volpe, naquela época uma parte do grupo Santa Helena, e depois alguns artistas já da década de 70 e 80 que já eram mais contemporâneos naquela época. Mas foi assim que a gente começou. Na transição da academia para a modernidade
que curiosamente não era tão moderno, porque se pensar em relação à Semana de 22, nós estamos falando quase 50 anos depois. Isso é para você ver como é paulatino o processo de mudança, de transição de gosto. Apesar de que desta vez, eu acho que em menos de 50, mais em 15, 20 anos, a mudança foi muito mais acelerada, talvez por causa dos meios de comunicação, informática, essa coisa toda. Uhum. Mas o nosso caminho foi sempre assim. A gente se considera uma galeria de percurso. A gente procura incorporar os artistas que viram mestres, os que estão a meio caminho da glória, que a gente já sabe que não tem mais fuga, que a vida deles vai ter que ser arte, e que seja o que acontecer, eles vão ser artistas para o resto da vida, e que sejam bons, inovadores, criadores, a gente incorpora. Mas aí nós ficamos lá na Padre João Manuel e, ao mesmo tempo, durante um período na Barão de Capanema, com a ministro, e em 85 nós mudamos para a Rua Estados Unidos. Foi nessa época que você começou, quando 85 para 2020, são 35 anos de trabalho juntos, né, meu filho? Sim, é uma então, delícia. acho que conta um pouquinho da sua experiência desse tempo todo, meu filho. Tá, bom, foi exatamente nesse período que eu tinha acabado de entrar na faculdade em 84, eu estava com 17 anos, né? E aí, bom, eu sempre adorei visitar a galeria e ir até a galeria para ver o funcionamento. Enfim, estava sempre lá, desde a Padre João Manuel, e depois também quando teve o segundo espaço, que era na Ministro, né? E participar, assim, eu lembro muito, assim, do trabalho de você e da mamãe, né? Na verdade, não podemos deixar de homenagear, hoje é Dia dos Pais, mas também a mãe, né? Glaucia, ela foi trabalhou sempre fundamental no trabalho da galeria. E muita eu gente lembro diz muito, com assim, do razão trabalho, que a alma da galeria é ela, não éramos nós. Sim, a relação com os artistas mesmo, que né, o contato que ela também tinha com os artistas, administrava e tudo, dava todo o apoio para você poder também fazer o trabalho em contato com os colecionadores e tudo. Mas eu lembro muito, assim, eu acho que pela relação que você teve antes de começar a galeria com a edição de livros e com a parte editorial, eu me lembro muito, assim, da dedicação e do trabalho que vocês desenvolviam na produção dos catálogos, dos livros, dos textos, né, de vários autores que passaram e tiveram contato com a galeria, né? Mas eu lembro muito, antes de começar a trabalhar, em como era o funcionamento da preparação das exposições, a montagem, quer dizer, todo esse envolvimento que muitas vezes as pessoas que visitam a galeria não conhecem, como é o trabalho dos bastidores, né? A seleção das obras, a montagem, a própria montagem das exposições, o envolvimento é muito dinâmico, é um trabalho que eu acho que assim, é muito prazeroso, eu acho que assim, então, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito, muito jovem, muito ainda imaturo, no sentido de não ter conhecimento de trabalho, então acho que eu me lembro assim que na abertura da exposição desse novo espaço que foi nos Estados Unidos, foi a exposição do Volpe, em 1985. O Volpe era vivo ainda, lembro do Volpe na exposição. Foi fantástica, assim, foi uma abertura inesquecível, né? E a emoção também de abrir aquele novo espaço que era um espaço maior para a galeria, um espaço que até hoje nós estamos lá nos Estados Unidos, né, na esquina com a Doc Lobo. E eu me lembro que foi assim um evento assim de uma alegria, foi muito gratificante, acho que para vocês também, né, naquela época, assim. E eu, assim, aí foi o momento que eu entrei e comecei a trabalhar na galeria, e acho que por 10 anos foi um trabalho realmente assim de aprendizagem, de contato com você, com o trabalho do dia a dia da galeria, né? E fui aprendendo e absorvendo todo o conteúdo, toda a dinâmica, toda a questão do trabalho, para poder, aos poucos, começar a assumir um segmento dentro da galeria que vocês já desenvolviam, que era de trabalhar tanto os artistas modernos como os artistas contemporâneos, que desde o início você sempre desenvolveu esse trabalho. E aí, como acho que eu fui
também por uma questão de coerência, não fazia sentido naquela época eu querer trabalhar com o Volpi, com todos os artistas brasileiros que você já desenvolvia e trabalhava, então eu acabei assumindo um pouco dos artistas contemporâneos, que já faziam parte do grupo de artistas que você representava na galeria, e aos poucos fui também incluindo artistas novos na galeria para dar continuidade a essa inovação, ao processo de renovação e formação também de novos colecionadores. Mas é sempre assim, acho que tem que ter procurei ter um cuidado de escolher os artistas que tenham, né, uma afinidade estética com o percurso da galeria, no sentido de que eles têm que ter, sem dúvida, uma inovação, ao mesmo tempo tem que ter uma referência do histórico, né, do passado, para poder inovar. Esse é o grande desafio de todos os artistas. Então, acho que assim, uma responsabilidade também que a galeria tem de selecionar e oferecer as obras dos artistas com os quais nós trabalhamos que tenham essa consistência, essa força inovadora. E aí também é muito gostoso, é muito prazeroso assim, conhecer os artistas, selecionar os artistas, muitos artistas que entraram, que hoje ainda estão na galeria, alguns também há 30, 35 anos, desde que eu comecei a trabalhar, outros há menos tempo, mas eu acho que esse trabalho, o processo de dar continuidade são 48 anos já de história, né, da galeria, e é uma galeria de percurso. Eu acho que assim, a inovação é sempre um desafio, né, para mim, para poder fazer com que a história continue, que a galeria continue e que o público, que os colecionadores que também procuram a galeria e que vêm até a galeria tenham uma identificação e tenham também uma possibilidade de encontrar novos talentos, novos artistas para incluírem na coleção e dar sequência. Uma pequena surpresa. Eu vou apresentar alguém às câmeras que foi, durante todos os anos, a alma da galeria. Maravilha! Foi por causa dela que tudo deu certo. E tem mais alguém aí que também vai aparecer aqui, que também faz parte do jogo, que entrou mais tarde um pouquinho. Vem cá, Ulisses. Vem cá, tira isso aí. Então, como esse jogo é um jogo um jogo complexo, o que eu posso dizer é que nós dois, pais e pai e mãe, temos a sorte e a felicidade de ter filhos que estão todos no jogo, todo mundo cooperando de uma forma muito prazerosa e que agora um parênteses emotivo, e que é motivo de felicidade para pais como nós. Isso é saber que vocês estão segurando a bandeira, levantando a bandeira, mantendo a bandeira da cultura, da arte e desenvolvimento da arte no Brasil. Isso faz para nós é uma missão, é uma enorme satisfação. E para nós dois, seu pai e sua mãe, de vocês que vêm seguindo e percebendo que isso vai ter continuidade. Agora vamos voltar agora. Pausa emotiva. Vamos em frente agora. Ótima pausa. Vamos lá. Porque sem o time todo, a galeria não funciona. Então, isso aí. Ótimo saber que a Ulisses está aí também. E a mamãe também. É uma delícia. Maravilha. Bom. Agora, na realidade, nós, quer dizer, como histórico, a gente fez algumas exposições importantes. Fez exposições do Neri, no centenário do Di Cavalcanti, fez mais de uma exposição do Volpi, 2 grandes exposições do Volpi, fez Bonadei, naquela época, que era um artista muito importante do Grupo Santa Helena, fez Gomide, mas depois nós evoluímos. E entre as artistas que nós incorporamos como artista exclusivo da galeria, a Yolanda Mohalli, que era uma artista húngara com 5 bienais, Bienal de Tóquio, essa coisa toda, mas que vários prêmios Bienal, etc., mas que era húngara, por acaso, é uma coincidência, porque eu também sou, ou era, né? Agora sou brasileiro de 4ª geração, de trás para frente, mas, de qualquer forma, quer dizer, então, esse percurso da quase academia para a arte concreta, para a arte abstrata e informal,
e para aquilo que você vem desenvolvendo hoje, que eu quero que você fale sobre isso, são a arte de Lígia Clark, essa coisa toda que nós fizemos também, que é a arte concreta, neoconcreta e óptica, é uma área que você vem desenvolvendo muito, que você, inclusive, nós fizemos aquela exposição do Concretos Paralelos, em que você foi selecionado obras em Londres para trazer para São Paulo, junto com o seu irmão e tudo mais. Conta um pouco dessa história, porque isso é uma história muito importante, porque é um marco por conta da presença de grandes artistas concretos brasileiros na exposição, junto com concretos internacionais importantes. Isso acho que foi um momento muito, muito importante para a leitura desse movimento em São Paulo. Fala um pouco disso, Felipe. Tá. Então, acho que assim, essa exposição Concretos Paralelos foi uma exposição muito importante para a trajetória da galeria, né, por ter desenvolvido já há alguns anos e trabalhado esse período específico, que acho que é um período um dos mais importantes na história da arte brasileira, né, quando, a partir dos anos 50, o movimento da arte concreta ganha uma adesão de artistas brasileiros, tanto artistas de São Paulo como do Rio de Janeiro, e com a formação do grupo Ruptura, do grupo Frente, depois com transformação para o grupo dos concretistas de São Paulo e os neoconcretistas do Rio de Janeiro, que também agregaram, inovaram e trouxeram uma riqueza para a arte brasileira e internacional, com a inovação do trabalho da Lígia Clark, a Lid Sica, com a participação e a interação dos espectadores com a obra, que foi o que impulsionou a linguagem dessa arte para o mundo. E hoje, né, o mundo todo reconhece isso como uma grande inovação. Mas, voltando um pouquinho à questão de como foi essa exposição, nós, como já tínhamos feito exposições da Lígia Clark, de Lothar Charroux, Saciloto, vários artistas desse período, né, e trabalhamos também com Franz Weismann, Amilcar de Castro, Ferreira Goulart, Volpi também, do período concretista, enfim, todos os artistas que tiveram uma ligação com esse período, e surgiu uma proposta de fazer uma aproximação com a arte concreta inglesa, que também teve um período muito importante. Fizemos uma parceria com nosso colega Paulo Petrarca, que trouxe a proposta, nós desenvolvemos isso juntos, e aí fomos à Inglaterra para fazer um estudo desse período, desse movimento, e vimos que tinha um potencial enorme de fazer essa aproximação entre artistas que, na Inglaterra, tiveram uma importância muito grande e ficaram... Desculpa, entrou uma ligação aqui que interrompeu. Então, artistas como Anthony Hill, Jeffrey Steele, Kenneth Martin, Mary Martin, que tiveram uma projeção enorme na Inglaterra, no mesmo período que os artistas Victor Pasmore, foram artistas que participaram também de bienais de São Paulo, tiveram uma presença nas bienais, e que depois ficaram um pouco esquecidos no cenário internacional por conta da evolução da linguagem. Quer dizer, os artistas, a arte pop encobriu esse movimento e acabaram, os artistas vão inovando, e os artistas que estão para trás vão ficando um pouco esquecidos, né? De qualquer forma, assim, nós fizemos esse resgate desses artistas ingleses e aproximamos e mostramos como havia uma conexão entre os artistas ingleses desse período da arte concreta com os brasileiros, e aí fizemos uma exposição chamada Concretos Paralelos, em que artistas brasileiros como Weismann, Ferreira Goulart, Volpi, Sérgio Camargo, né? Saciloto, Mira também, Almir Mavinier, artistas que são fundamentais na história, né, da arte. Lígia Clark, todos os artistas participaram, Elliot Sica, enfim, foi uma exposição com um grupo de todos, Valdemar Cordeiro, todos os artistas do movimento da arte concreta e neoconcreta, ao lado desses artistas ingleses. Foi interessante que nós abrimos essa exposição em 2011, e foi no mesmo momento da abertura de uma Bienal. E
eu lembro que o Nicolas Serrota, que era o curador na época da Tate Modern, veio a São Paulo por conta da Bienal e visitou a exposição que nós organizamos tanto na galeria como no espaço da British Council, aqui em São Paulo. E ele ficou absolutamente encantado com a exposição. Ele falou, olha, que ele se identifica muito com a arte brasileira também. E aí, com essa visão da exposição, ele acabou abrindo uma sala na Tate Modern com o mesmo conceito, fazendo essa aproximação desses artistas ingleses com os artistas brasileiros, que para nós foi assim muito gratificante, porque assim é um reconhecimento também de uma leitura que nós nos propusemos a fazer dessa aproximação, e acho que é interessante desenvolver essas relações, não só do mesmo período, como também de momentos da história diferentes, assim, com artistas que são contemporâneos e que dão continuidade a esse histórico, né? E os artistas que fizeram a história e inovaram, né? Então, esse é um trabalho que acho que é um desafio de fazer essas aproximações e que é muito prazeroso também, né? Então, foi um pouco isso. A história foi essa, mas... Esse foi um episódio muito interessante. Há uma coisa que, há algum tempo atrás, há vários anos atrás, eu fui numa viagem que eu fiz para a França com a Gláucia, nós visitamos uma galeria chamada Bernard Jeanne. E eu cito isso porque eu fiquei tão empolgado com o que eu vi lá naquele dia, que eu disse, vou ver se a gente consegue seguir esse exemplo. Foi a galeria que fez a primeira exposição do Van Gogh, as primeiras exposições de Cézanne, as primeiras exposições do Renoir, e quem estava lá não era mais o filho, era o neto, e o neto era mais velho que eu. Então, quando eu vi isso, eu disse, bom, há futuro né, nessa questão de fazer a galeria durar algumas gerações. Vamos tentar fazer isso. Vamos ver se a gente consegue, no Brasil, fazer uma galeria que dure mais de 2 ou 3 gerações, como esse pessoal, e tentar fazer o que eles fizeram lá na França. Eu não sei se nós vamos um dia chegar perto, mas o esforço de trabalhar com uma arte bem representativa e bem significativa brasileira e escolher é muito importante. E uma das coisas que foi feita na galeria foi o resgate de nomes de brasileiros que foram para a Europa e que fizeram o nome da Europa nessa área da arte óptica ou cinética, até concreta, que é o Mavigné, que você foi até a Alemanha várias vezes e conversou com eles e conseguiu trazê-los para cá. É preciso lembrar que a recomendação disso foi do nosso amigo Macaparana, que tem uma cabeça muito boa e sabe das coisas e que nos alertou para uma coisa que a gente sabia, mas que não tinha se dado se focado tanto. Sim. Então, conta um pouco as suas viagens com o Mavigné, como é que foram? Não, foram incríveis. Assim, acho que tem que dar todo o crédito também ao Macaparana, que em várias conversas é sempre muito... O Macaparana nos provoca, são ótimas as nossas conversas, né? E numa dessas conversas ele falou, olha, nossa, tem um artista que eu acho que precisaria ser resgatado, que é o Mavigné. E realmente, assim, a trajetória do Mavigné é de uma importância na história brasileira e mundial que ainda não foi devidamente reconhecida. Porque o Mavigné, que nasceu no Rio de Janeiro e participou do início da formação do Grupo Frente, mas até antes disso ele trabalhou com a psiquiatra Nise da Silveira, e foi o Mavigné que propiciou a formação de um ateliê dentro do centro psiquiátrico, né? Levando material, tinta, telas, para que os internos pudessem trabalhar, e aí nasceu o desenvolvimento da arte como terapia dentro desse centro, do centro, né, psiquiátrico, e que a Anis da Silveira desenvolveu, e o resultado foi tão impactante, tão consistente, que até as obras dos internos acabou sendo expostas, tanto aqui no MAN, como também na Suíça, e até o Jung visitou a exposição e reconheceu a força, né, da expressão. Então, isso foi uma das passagens da importância da história do Mavigné. Mas, enfim, aí ele participou também da Bienal de São Paulo, visitou, antes disso, a exposição, que foi a exposição fundamental para transformar a arte brasileira, a exposição de Max Bill, que foi organizada no MASP em 1950 para 51,
e que aí todos os artistas, assim como Mavinier, todos os artistas da formação do Grupo Frente e do Grupo Ruptura foram assim influenciados pela presença do Max Bill. E, coincidentemente, depois de alguns anos, o Mavinier foi estudar na escola, na Alemanha, na escola de Ulm, que foi a escola que resgatou o projeto da Bauhaus, que foi interrompido por conta da Segunda Guerra, né? E ele estudou nessa escola com Max Bill e Albers, que eram os dois diretores, e assim como Wöhner, também foi outro artista fundamental na história da arte brasileira, como design visual e como artista, né? E aí, o Mavinier, terminando a faculdade, escola, né, na escola de Ulm, ficou morando na Alemanha e foi convidado a ser professor na Universidade de Hamburgo. E ele fez exposições, a primeira exposição organizada num museu no mundo que revelou a arte cinética, ótica cinética, e também com chamada das novas tendências, que foi o nome da exposição, foi organizada por Mavinier em Zagreb, na Iugoslávia. E foi uma exposição tão importante, porque foi uma exposição curada por um artista e que o diretor, curador do MoMA, William Zeitz, viu a exposição e pediu para que Mavinier o ajudasse a organizar uma exposição chamada Responsive By, que foi organizada no MoMA e que aí revelou esse movimento nos Estados Unidos, incluindo outros artistas, não só os artistas com quem o Mavinier fez a curadoria, mas aí impulsionou nos Estados Unidos também todo esse movimento ligado à arte ótica, cinética, concreta, né? E então, assim, são passagens da história do Mavinier que ainda assim não foram devidamente contadas as relações e a importância que ele teve, né? E além disso, como um artista que foi um artista excepcional também, que não só como trabalhando as pinturas que são ligadas ao movimento da arte ótica, mas também como um artista gráfico excepcional, né? Então, a produção dos cartazes aditivos, a criação dessa linguagem serial ligada à composição que ele desenvolvia dentro da abstração geométrica. Enfim, o Mavinier é um gigante da história da arte, né? Que foi um prazer e uma honra para nós resgatar o Mavinier, trazer o Mavinier para o Brasil. É um artista que teve uma relação muito próxima com muitos artistas brasileiros, como o Alatnik, que foi um grande amigo dele também, né? E fizemos duas exposições que foram muito importantes. Uma individual, do Almir Mavinier na galeria, com uma série de pinturas brancas e pretas, que eles chamavam de momentos de luz, e também uma exposição que comemorou a presença de Max Bill no Brasil, com a exposição apresentando a relação da obra de Max Bill, Mavinier e Wöhner juntos. Os três artistas, e o Mavinier e o Wöhner, que foram alunos do Max Bill, né? E trouxemos a obra, também a exposição do Max Bill aqui para a galeria, que foi uma exposição muito importante, né? Agora, eles são... Fala. Não. O que eu queria só comentar é que, pelo que vocês estão ouvindo do nosso relato, a gente tem tido uma vamos dizer assim, preocupação, ou pelo menos um enfoque de incorporar, de integrar Brasil no cenário internacional. Há duas maneiras de fazer isso. Quer dizer, que todo país tem os seus grandes artistas e nós temos os nossos, graças a Deus, e a gente está tentando e está fazendo isso, levando eles para fora, especialmente há exemplos de enorme sucesso de arte brasileira fora. Recentemente o MoMA adquiriu uma Tarsila, nós colocamos há algum tempo atrás uma outra Tarsila num outro museu na Espanha e assim por diante. Buenos Aires tem uma outra Tarsila também no Alba. Então, e outros artistas brasileiros estão ganhando visibilidade internacional. O Museu de Houston tem a coleção inteira que foi dos concretos, justamente da área que a gente trabalha, dos concretos. Então, há um processo de abertura da arte brasileira para o exterior. E as feiras internacionais também estão ajudando nisso. Então, nós participamos das feiras internacionais há quase 20 anos. Começamos com a feira de
Madrid, a Arco, e depois estendemos isso para outras feiras também. A gente vai para Basel, foi para Londres, para Frieze em Londres, de modo que há um processo sinérgico de intercâmbio entre a arte brasileira para fora e boa arte internacional para cá. E nesse processo nós andamos trazendo, inclusive, alguns escultores importantes para cá. Nós recentemente fizemos uma exposição, trouxemos uma exposição que está com uma itinerância interrompida agora por conta do Covid, mas de um escultor muito, muito importante, um dos 4, 5, 6 maiores escultores contemporâneos no mundo, que é o Tony Craig, que foi também uma grande aquisição. E aí, nesse caso, quem foi muito para lá foi o Ulisses, que teve longas conversas com ele. Houve uma sintonia, uma sinergia muito grande, porque o Ulisses tem uma afinidade com arte, com tecnologia, com cenografia e com áreas técnicas, e a sinergia com o escultor foi muito rápida. Eu até gostaria que ele falasse um pouquinho disso, mas ele tá tímido, nunca vi ele tímido. mas seria bom você comentar, então, essa exposição que a gente trouxe que agora está em semi-trajeto, que é desse escultor, que na realidade a gente tem que render homenagem a um amigo nosso, que já faleceu, infelizmente, que é o Thomas Kohn, que tinha o mesmo sobrenome que nós, mas não era parente, a não ser lá atrás, nas tribos, lá no fundão do passado, mas que era representante do Tony Craig no Brasil e que deixou o Tony Craig como um legado para nós. E que na realidade, essa coisa de trazer nomes importantes internacionais para os colecionadores brasileiros estarem vinculados com a arte contemporânea do mundo da melhor qualidade que existe. Você pode comentar um pouquinho do Tony Craig, se você quiser. Então, eu acho que esse desafio que nós temos também de fazer esse intercâmbio, né, tanto de apresentar os artistas brasileiros para o mercado internacional, para as galerias internacionais através das feiras, acaba também abrindo espaço para que nós também possamos trazer os artistas internacionais que se identificam com a galeria para o Brasil, e trouxemos vários artistas desde 95. Vou fazer um pouco mais um retrospecto até chegar no Tony Craig, por exemplo. Em 95 fizemos a primeira exposição do Tony Tapios, do Anthony Tapios. É bom rememorar isso. Sim, uma exposição que foi uma de exposições de obra gráfica, mas que foi muito importante. Fizemos a exposição do Jesus Soto, a primeira exposição do Soto no Brasil, foi uma exposição muito importante. Sol Lewitt, a única exposição do Sol Lewitt em uma galeria no Brasil. Quer dizer, isso foi um processo de trazer nomes fundamentais da história da arte, dos artistas contemporâneos, para não só oferecer isso para os colecionadores aqui do Brasil e de São Paulo, mas também para abrir o espaço para que os artistas brasileiros contemporâneos com que nós trabalhamos também pudessem ter uma possibilidade de um intercâmbio com as galerias com as quais nós trabalhamos. Então, esse trabalho de parceria com galerias ou com os artistas sempre foi acho que é um dos objetivos assim, do trabalho da galeria e meu também, né, de oferecer essa possibilidade. Então, no caso do Tony Craig, acho que é um dos escultores internacionais, um dos mais importantes hoje no cenário da arte contemporânea. É um artista que já ganhou o Turner Prize, título de Sir, que mora na Alemanha, professor da Universidade de Wuppertal, e que é considerado hoje um dos artistas contemporâneos mais importantes. E para nós é um privilégio, realmente uma honra poder trazer a obra do Tony Craig com a primeira exposição institucional do Tony Craig no Brasil. Foi apresentada agora em São Paulo, no MUB, foi uma exposição fantástica, e que agora vai seguir, assim que o MON puder reabrir, a exposição vai seguir para Curitiba, e eu tenho certeza que já foi um grande sucesso aqui a exposição em São Paulo, que as pessoas puderam conhecer não só as várias fases, mas também os materiais com os quais o Tony trabalha, com um domínio
técnico e estético excepcional. Então, e só vendo ao vivo, né? Porque assim, essas obras têm, esse é o grande prazer do nosso trabalho, que eu acho que assim é uma vivência presencial. Assim, a imagem e a tecnologia nos ajuda muito nesse momento, principalmente com a situação da pandemia, mas só convivendo com a obra e apreciando ao vivo é que a gente pode sentir essa... Você falou no Soto, eu queria lembrar, queria contar para o pessoal que está assistindo a gente uma historinha, porque a gente está falando da gente, mas o Soto merece ser citado como por uma razão muito particular. Acho que o público vai gostar de ouvir essa história. O Soto foi convidado para participar de uma Bienal. E essa história é interessante porque o fato de nós trabalharmos com o Soto tem um pouco de conexão com essa história. O Soto veio para São Paulo quase um mês antes da abertura da Bienal e se hospedou numa casa, se hospedou num hotel perto da Avenida São João, num lugarzinho bem modesto, porque ele era um homem sem recursos naquela altura, já era conhecido, já era famoso, era artista de Bienal, mas ainda era um homem de poucos recursos. E aí ficou lá. Mas acontece que, como, aliás, o Flávio frequentemente cita, a obra do Soto tem uma vinculação muito grande com música, com frequência matemática, com ritmos, com valores matemáticos que estão ligados ao cinético, ao óptico, a tudo isso. Mas aí o que aconteceu? Ele estava lá no seu quartinho lá no hotel, e à tarde descia de violão na mão, porque tocava muito bem violão, e ficava num bar tocando violão à tarde. E fez alguns bons amigos brasileiros no boteco. E ficou muito tempo lá, e chegou uma hora que o dinheiro dele acabou. E ele não podia mais ficar no hotel, porque não tinha mais dinheiro para pagar nem aquele hotel modesto. Ele desceu e disse, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou sem dinheiro aqui, agora estou atrapalhado aqui com a Bienal, vai demorar ainda e eu não sei onde ficar. Alguém com quem ele cantava e tocava lá no bar disse, por isso não, vai lá para casa. E foi lá para o fundão da Casa Verde, sei lá eu onde, num lugar muito estranho, e foi hospedado e recebido na casa de um homem modesto, simples, que morava nos arrabaldes aqui de São Paulo. Chegou a Bienal abriu e ninguém achava o Soto. E procura Soto daqui, procura Soto de lá, descobriram o hotel, foram atrás dele, falaram lá no bar e descobriram que o Soto estava hospedado na casa de um trabalhador nos arredores de São Paulo. E aí tiraram, puseram no hotel, fizeram tudo que tinham que fazer, e o Soto foi homenageado, porque já era um dos grandes nomes da arte óptica no mundo, já era reconhecido como um dos maiores artistas dessa linguagem, mas era um homem bastante modesto nesse aspecto pessoal. E aí, bom, acabou tudo, foi embora. E o Flávio, um dia, quando foi falar com ele para conseguir que o Soto fosse representado por nós, ele disse, olha, ele foi com a cara do Flávio, isso é um caso à parte, mas ele disse, olha, para mim, Brasil é a minha segunda pátria. A forma hospitaleira, amistosa, amigável com que eu fui recebido faz do Brasil a segunda pátria para mim. Você pode nos representar, eu vou ter orgulho de estar com vocês, porque realmente eu gostei muito do Brasil e da forma humana como eu fui tratado lá. Então, acho que isso é um registro que tem que ser feito, porque é a cara do Brasil, hospitaleiro, receptivo, generoso e que gosta de música, além de tudo, fora a arte. Mas eu queria fazer esses parênteses porque era uma história das muitas que artistas têm para contar sobre a sua vida. E essa do Soto eu achei que merece registro. Não, foi incrível mesmo, assim. E o Soto foi de uma generosidade conosco, assim, de uma fidelidade, porque assim, é um grande artista, e para nós foi assim, realmente assim, trazer o Soto para nós, para a galeria, foi um marco e assim, faz parte da nossa história, e realmente assim, foi uma exposição que nós fizemos na galeria. Tem pessoas que ainda visitam a galeria e falam, nossa, eu lembro daquela exposição do Soto, que foi espetacular, eles fazem mais de 20 anos já. Quase 20 anos, marcou época.
Mas são essas histórias que fazem dão prazer, né, de trabalhar com os artistas, de formar as coleções, assim, apresentar esses artistas também para os colecionadores, para os colecionadores que acompanham a galeria também e que nos apoiam, que nós temos que agradecer, porque também nós estamos aqui graças a eles também e aos artistas com os quais nós trabalhamos. Então, assim, é uma relação que eu acho que, assim, essa tríade, né, que nós criamos, da formação entre os colecionadores, né, a galeria e os artistas, né, essa relação tem que ser uma relação de muita proximidade, confiança, acho que afinidades, assim, são através das obras dos artistas que nós conseguimos criar esse universo todo, e é um prazer, né, assim, acho que ter a afinidade com uma obra de um artista, apresentar esse artista, ajudar esse artista a criar um grupo de apreciadores, de colecionadores que são os que preservam essa obra e que propiciam esse desenvolvimento da galeria, e que acho que, assim, o mercado, como até antes da pandemia estava, né, assim, é um mercado muito pujante, né, assim, o cenário artístico brasileiro, a força da arte brasileira como originalidade, como criação, é reconhecida hoje no mundo todo, graças ao trabalho das galerias, e acho que nós ajudamos um pouco nesse cenário também, né? Acho que, assim, a galeria tem uma participação grande nesse cenário, né, no Brasil. Acho que a gente está assistindo nesses últimos anos um florescimento muito grande da arte brasileira. O elenco de artistas cresceu muito, o elenco de galerias cresceu muito, e então, nesse aspecto, a gente assistiu a um crescimento do cenário das artes do Brasil, de um modo geral, em todas as áreas, quer dizer, na área da música, na área do teatro, na área há um grande desenvolvimento. O Brasil cresceu muito. Só o crescimento vegetativo do Brasil é uma enormidade. Quando eu vim para São Paulo, em 1950, São Paulo tinha 1,5 milhão de habitantes. Hoje nós temos, a Grande São Paulo tem quase 40 milhões. Isso dá 10 vezes a população da Finlândia, 20 milhões de habitantes, desculpe. Não, né? Eu multipliquei um pouquinho, eu aumentei, mas mesmo assim é uma população gigantesca. Então, com isso, obviamente, e com o crescimento econômico todo, o interesse por arte cresce proporcionalmente. E a mobilidade brasileira de viajar, a visita a museus lá fora, o contato com arte internacional, tudo isso mudou muito o cenário. Mas é preciso lembrar o seguinte, que, quer dizer, internacionalizar a arte brasileira é bom, trazer a arte internacional para cá é bom também, mas é muito importante que o Brasil tenha conseguido criar uma linguagem que hoje é reconhecido fora também, e que artistas contemporâneos brasileiros tenham presença e reconhecimento lá fora. E nós temos alguns artistas do nosso elenco com os quais a gente trabalha nesse sentido. Há pouco tempo atrás, nós levamos um artista para Portugal, que fez uma exposição extraordinária, que foi exposta quase foi para o Vaticano. A gente estava até torcendo para que fosse. Outros artistas estão expondo em Paris, outros estão expondo na Espanha. Então, de modo que uma das ênfases da galeria especialmente na área dos contemporâneos, marcar a posição para que os artistas tenham reconhecimento nacional e internacional e que o valor deles cresça e seja incorporado por colecionadores de renome mundial. O exemplo mais fácil disso, nesse momento, só para citar um caso concreto, é da Lígia, que depois da nossa exposição na galeria, pouco tempo depois teve uma exposição no MoMA, e que adquiriu da gente algumas obras para a coleção do MoMA, e que hoje é reconhecida internacionalmente. A outra é uma artista com quem a gente trabalha
como mercado secundário, mas está sempre presente na galeria, que é a Mira Schendel, que teve uma exposição importante também no MoMA, também no Reina Sofia, também em outros museus. Quer dizer, então, contribuir para que o Brasil seja visto lá fora de uma forma contributiva para a arte internacional é um dos objetivos que a gente tem. E não é fácil, mas a gente está lutando para isso, está tentando chegar nesse ponto. Não sei se... bom, do ponto de vista de trabalho nosso, voltando a Yolanda um pouquinho, que é um artista que eu gosto muito, nós, com a ajuda inestimável da Maria Alice Millier, que é uma grande parceira nossa de várias atividades, ela com a parceria da Maria Alice, nós editamos um livro muito importante sobre o Lothar Charroux, que é um dos artistas importantes desse período, do signatário do Manifesto Ruptura aqui em São Paulo, e que, na época em que nós lançamos o livro, ela organizou uma exposição retrospectiva no MAN do trabalho dele, e também ela aliás, foi diretora do MAN, foi diretora da Pinacoteca, Estação Pinacoteca, quer dizer, tem uma carreira fantástica. Ela fez um livro maravilhoso da Yolanda Mohalli, que está seguramente entre as 4, 5 mais importantes artistas da abstração informal brasileira. Então, esse é um livro que mostra a força da arte abstrata brasileira no momento em que um artista como Segal, por exemplo, não queria que ela de maneira nenhuma saísse da figuração para a abstração, e ela persistiu nisso e deu uma tremenda força para esse movimento, que tem hoje artistas como Guinle, como Iberê Camargo, tem, quer dizer, grandes artistas do expressionismo abstrato ou da abstração informal, em que ela pontifica como entre os grandes. E ela é um artista representado nacional e internacionalmente pela Dan Galeria. Então, isso faz parte do roteiro de construir, consolidar nomes ao longo do tempo e seguir acompanhando aqueles que mostram que tem qualidade para permanência na história da arte brasileira. E essa é a ideia que a gente persegue no trabalho da Dan Galeria. Eu acho que é interessante citar, nesse caso, a continuidade. Por exemplo, tem por exemplo, o Sérgio Fingerman, um artista que nós representamos, que estudou com a Yolanda Mohalli, né? Como o percurso da galeria tem que ter essa coerência entre os artistas que são históricos e os artistas que estão inovando, e dar sequência a essa inovação. Eu acho que agora, nessa altura, como daqui a pouco nós vamos, acho que ter que encerrar, terminar, a gente não pode deixar de mencionar também uma ação desse momento da galeria, que está completamente inserido nessa nossa trajetória, nossa filosofia de trabalho, que é uma retrospectiva do Amílcar de Castro, cujo centenário de nascimento estamos comemorando esse ano, e que abrimos uma exposição extremamente interessante, muito rica, bem ampla, que pega uma produção bastante de largo espectro da produção dele, e que, infelizmente, por causa da pandemia, 2 dias depois que abriu, teve que fechar. Mas ela está aberta para visitação com hora marcada, by appointment, com atendimento, mas o que é importante é mostrar que um artista mineiro, de formação, ele se formou advogado, mas se formou advogado porque o pai era um desembargador, juiz, etc., e queria que ele fosse advogado, mas na realidade a vocação dele era para ser artista plástico, e ele estudou com Guignard, fez a carreira dele depois deu aula, inclusive na escola Guignard, mas que é hoje um dos mais importantes artistas escultores da história do concretismo brasileiro, com uma produção absolutamente original, com um tratamento inovador
do objeto esculpido, do objeto escultura, com a famosa corte e dobra, que na realidade tem uma implicação de processo de produção e de criação visceral, não é o desbastar, não é o tirar de dentro da própria matéria a forma nova e que ocupa o espaço de uma maneira original. Mas o que eu queria dizer é só que nós estamos muito felizes de poder seguir nessa trajetória, trazendo um artista da envergadura do Amilcar de Castro, que hoje tem perto de 30 ou mais obras públicas no Brasil e em vários países do mundo. Isso, então, é meio que um convite para que quem quiser ver em private visita ou quando abrir publicamente mas é bom lembrar de que nós apresentamos nós temos um catálogo digital através do site da galeria. As pessoas podem entrar e visitar o Viewing Room e não podem visitar a exposição virtualmente, digitalmente, através do site, né? E tem um vídeo que foi produzido também, que tem sido apresentado no Arte 1. Enfim, acho que tem um material digital que hoje substitui e temporariamente a possibilidade de se visitar a exposição presencialmente, né? Então, nós temos que criar alternativas e usar a tecnologia a nosso favor nesse momento desse afastamento temporário, que esperamos que termine logo, que todos possamos voltar à atividade normal na galeria e receber todos que possam e queiram visitar, né? Eu acho que nós sempre está chegando ao fim. Eu queria agradecer, se você quiser finalizar, meu filho, agradecer a Cura, agradecer o pessoal que nos assistiu e convidar para que acompanhem a gente ao longo dos próximos 48 anos. Sim. É bom também citar que nós estamos preparando um novo espaço, ainda não está pronto, mas que está em processo de finalização, justamente para poder dar maior espaço e visibilidade para os artistas contemporâneos que nós trabalhamos, né? São muitos artistas que estão chegando, que já estavam na galeria, que outros artistas que estão chegando. Os contemporâneos, eu teria que falar todos os nomes, seria uma lista grande, mas acho que assim, teria que falar também da chegada da Denise Milan, que recentemente entrou também no nosso grupo de artistas, José Espanhol, a Laura Miranda, que faz parte da história, o Sérgio Fingerman, Teodoro Dias, enfim, são os artistas internacionais que também chegaram, né? Tem Pascal Dondi, Labô, o Rodrigo de Castro, né? Também que entrou no nosso grupo de artistas, no nosso elenco, né? Enfim, a lista é extensa. Eu gostaria de agradecer aos artistas que fazem parte da nossa história, né? E que continuam dando sequência ao trabalho que foi iniciado há 48 anos atrás e que esperamos logo comemorar o cinquentenário. Muito bom. Eu queria agradecer, então, a Camila pelo convite. Foi uma delícia poder, no Dia dos Pais, podemos estar juntos aqui conversando sobre a nossa história. E a Marguerita também por todo o apoio, toda a equipe da Cura. E a todos que estão aqui participando dessa nossa live nesse domingo de Dia dos Pais. Desejar Feliz Dia dos Pais a todos que estão também assistindo, né? E foi uma delícia, pai, estar aqui com você conversando. Uma alegria especial, meu filho. Uma grande alegria. Um momento muito especial para todos nós. Muito bom. Espero que todo mundo tenha um bom domingo. Bom Dia dos Pais. Bom Dia dos Pais. E vocês também vai ter contato com seus filhos também agora. Ok. Ok. Beijo. Beijo. Bom domingo para todo mundo.